Foi. Boa tarde, Graça. Oi, Brisa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde para você. Boa tarde para os próximos que vão nos ouvir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente ainda não sabe se vai ao ar de tarde ou de noite, exatamente, mas contar um pouquinho, né, para o nosso público, Graça. Essa é uma entrevista que faz parte do circuito Psicologia e Democracia em Debate, que está sendo organizado pela Articulação Nacional Psilulalá. A Articulação Nacional tem como objetivo o exercício da psicologia no sentido da democracia e dos direitos humanos e da saúde mental, e que isso tem impacto na campanha do Lula. Por isso que a gente tem convidado, né, intelectuais do Brasil inteiro que trabalham com a temática da democracia para poder dialogar com a categoria sobre os seus temas de trabalho, sobre as suas pesquisas, né, e essas produções que, na verdade, são antigas, né, Graça? Não são produções que começaram agora, né, na gestão Bolsonaro, né? Eu acho que a gente vem falando disso há muitos anos. E hoje eu convidei a professora Maria da Graça Marchinha Gonçalves, que é professora da PUC de São Paulo. A Graça está na pós-graduação de Psicologia Social e trabalha com políticas públicas e desigualdade social na perspectiva do materialismo histórico dialético já há muitos anos, né, Graça? Bastante. Mais de 20, eu diria. É uma pesquisadora muito orgânica nesse campo, no método, né, materialista histórico dialético, e ela vai contar para a gente hoje sobre esse estudo, esse longo estudo, essa longa trajetória, né, de análise de desigualdade social e políticas públicas no Brasil. Então, podemos começar? Podemos. Seja bem-vinda, muito obrigada, Graça. Obrigada a você pelo convite. Graça, então, acho que para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente, né, o que é o fenômeno da desigualdade social, né? Então, assim, quais são as causas, como é que a gente mede desigualdade social, e por que no Brasil a gente diz que a desigualdade social é um dos problemas mais graves que a gente tem? Então, vamos lá. Bom, a desigualdade social a gente apresenta como um fenômeno complexo, né? Um fenômeno bastante complexo e, portanto, multideterminado, vamos dizer assim. Ou seja, muitas coisas fazem parte da desigualdade social, e a gente foi aprendendo, né, ao longo dos anos que a gente estuda. Eu digo a gente porque somos um grupo de pesquisa, né, em torno do tema da desigualdade social, lá da PUC, mas não só da PUC, enfim, temos várias participações aí de pessoas em torno da questão da desigualdade social. E a gente foi aprendendo a reposicionar a psicologia em relação a esse tema e a compreender que a desigualdade social ela assim, tem aspectos mais visíveis, vamos dizer assim, mais imediatos, mas ela tem muitas mediações, muitas determinações, né? Muitos elementos que compõem a desigualdade. E outra coisa que a gente foi aprendendo é que nem sempre a psicologia olha para a desigualdade social como um fenômeno a ser compreendido. Muitas vezes a psicologia trabalha com a desigualdade social como se fosse assim, um fator social que interfere na subjetividade, né? Ou que interfere na vida dos indivíduos, deixando um pouco assim, como pano de fundo, né? Essa questão social tão complexa, tão grave na nossa sociedade. E a gente começou a estudar e entender que assim, a psicologia precisa olhar para esse fenômeno social e entender como ele é produzido, mantido, reproduzido, né? Vivido, principalmente vivido pelas pessoas, né? Então, foi por aí que a gente começou a caminhar. E aí, para falar o que é a desigualdade, a gente tem que pegar várias leituras mesmo. A gente sempre trabalhou assim, muitos aspectos têm que ser considerados. Tem, claro, uma questão econômica fundamental, é a riqueza mal distribuída. Isso aí está posto, é isso. A gente tem uma riqueza super concentrada no nosso país e uma pobreza imensa, né? A grande maioria da população com muito menos do que uma parcela ínfima das pessoas em termos de propriedades, bens, renda, riqueza mesmo, né? No sentido
bem concreto. Do ponto de vista econômico, então, a desigualdade é justamente essa mal distribuição de renda, né? Exatamente, essa má distribuição que não é qualquer coisa, né? São dados assim alarmantes. A gente tem uma concentração no 1% mais rico, né? Que pega assim uma porcentagem imensa da riqueza. A gente tem a grande maioria da população com o mínimo da riqueza produzida no país. Então, nós estamos falando mesmo de uma diferença muito grande. E pior, uma diferença, não é só no Brasil, evidentemente que isso acontece, mas o Brasil tem lá suas particularidades, como o seu lugar, né, social, na relação com outros países e tal, que aprofundam essa questão. Mas a desigualdade, na verdade, essa desigualdade de distribuição de riqueza, ela atinge o mundo inteiro, né? Então, a gente hoje vê cada pouco surgirem novos dados mostrando como se aprofunda essa desigualdade no sentido da distância entre os muito ricos e a imensa maioria da população. Então, nós estamos falando disso. Só uma pergunta. Na pandemia, a gente tem visto que a desigualdade no Brasil acirrou. Você afirma esse dado? Como é que você tem enxergado esse dado? Então, a gente tem dito assim, ela se agrava pela condição que a pandemia cria, mas ela já existia, né? Então, tudo se agrava na pandemia. E aí a gente também trabalha assim, a pandemia como um fenômeno que não é natural, né? Quer dizer, não é porque é um vírus que causa a pandemia que nós vamos chamar a pandemia de um fenômeno natural. Tem uma causa ali, né, direta, tal, né, um vírus causa uma doença, mas ela é um fenômeno que encontra uma sociedade desigual e, portanto, agrava, e como a pandemia se desenvolveu, foi alguma coisa agravada pela desigualdade e, ao mesmo tempo, o que a pandemia impôs se agravou agravou a desigualdade, né? Enfim, então a gente tem uma relação onde as coisas se encontram e fica uma situação muito mais grave, né? Mas o que eu ia dizer assim, tá, mas a gente tem que olhar, até para falar da pandemia, tem que olhar para esse fenômeno pensando assim, é uma questão de distribuição de riqueza, mas que impacta também e acaba atravessando toda a vida das pessoas e a organização da sociedade. E a gente tem, no caso do Brasil, essa situação mais perversa, que a gente fala de distribuição de riqueza, mas isso se dá diretamente pela renda mesmo, sabe, né? O quanto as pessoas conseguem aferir, enfim, mas se dá também pelo acesso a bens e serviços que garantem uma vida digna. E aí nós temos, de novo, a desigualdade presente, quer dizer, o acesso à saúde, à educação, à moradia digna, saneamento básico, a qualidade de vida, com todos os elementos que devem compor a qualidade de vida, também é muito desigual. Então, a gente vai percebendo que isso também tem que ser considerado, né? Quer dizer, é uma questão de renda e de distribuição de riqueza, mas isso tem desdobramentos e acaba aparecendo de muitas maneiras. Por exemplo, no acesso aos direitos e a garantia, né, de ter serviços de qualidade para que as pessoas tenham uma vida digna, né? Então, isso também é muito desigual no Brasil. É desigual regionalmente, é desigual entre zona rural e zona urbana, é desigual, né, quando a gente fala das regiões do país, como eu disse, é desigual dentro de uma mesma cidade, se a gente está falando do centro, principalmente as grandes cidades, né? Você está falando do centro da cidade ou das chamadas periferias. Então, a desigualdade ela vai se reproduzindo de várias maneiras, e tudo isso a gente tem que considerar, como é que ela acontece, como é que ela é vivida. Pela cor de pele, né? Oi? Se é mulher, se é homem, pela cor de pele. Isso vai cruzar com as nossas questões históricas, que também marcam, né, como vai se configurando a estrutura social no Brasil, e vai configurando, por exemplo, também o racismo como uma grande desigualdade que se articula com a desigualdade, né, uma coisa levando a outra e a outra levando a uma, quer dizer, você tem ali uma articulação, e aí você tem o racismo, você tem o sexismo, você tem as diferenças todas que existem entre as pessoas, e aí eu acho que a essência da desigualdade, vamos dizer assim, é a ideia de que essas diferenças todas produzem dominação e violência de um grupo contra o outro, e opressão de um grupo sobre o outro, e privilégios para um grupo e não acesso a direitos, a bens, a vida adequada, etc., para outros. Então, o problema é que nós estamos falando sempre, mesmo quando a gente vai mostrando as várias dimensões da desigualdade, a gente está sempre falando de uma
relação de dominação, de violência, uma hierarquia entre as pessoas. Né? Então, isso aí já atinge questões mesmo de como as pessoas vivem, como elas sofrem, né? Porque quando a gente fala de hierarquia entre as pessoas, isso está posto nas possibilidades de participar de decisões, de participação política, de decidir os rumos, né, da vida, da própria vida, mas também da sociedade, que tem que se organizar de alguma maneira para atender às necessidades das pessoas, e essa sociedade desigual se organiza não atendendo igualmente às necessidades das pessoas, quer dizer, reproduzindo a desigualdade, né? E isso, então, para atingir as pessoas em como elas se sentem, como elas vivem, como elas se relacionam, como elas se posicionam, e vai produzindo aí, então, vários âmbitos, várias dimensões da desigualdade. Então, a gente trabalha a desigualdade como um fenômeno social altamente complexo, que tem muitas dimensões, e nos cabe falar de todas elas, mesmo estando na psicologia. Nos cabe, depois posso falar um pouco mais disso, né? Nos cabe na psicologia falar de uma dimensão que tem mais a ver com a nossa leitura, que é a dimensão subjetiva. Aí sim a gente se deter no sofrimento, ou nas formas de relações, ou nas possibilidades de atuação, de enfrentamento que existem, né, a partir de como as pessoas se percebem os outros e tal. Mas é isso, a desigualdade tem uma complexidade. E o que a gente foi aprendendo é isso, a necessidade da psicologia dialogar com outras áreas para poder dar conta dessa complexidade. Né? Vocês dialogam, o seu grupo de pesquisa, vocês dialogam bastante com quais áreas? Olha, a gente fez dialoga bastante com a economia, com aquelas leituras da economia, que também não são, apesar de ser da economia, não são economicistas estrito sensu, né? Mas são aquelas leituras que trazem vários fatores de constituição da vida, e do mercado, e do trabalho, e, enfim, e da renda, mostrando a complexidade, como isso vai implicar em diferença. A gente trabalhou muito na relação com o Atlas da Exclusão Social, do Márcio Postman, por exemplo, né? Ou com medidas, né? Como é medidas? Tem muitas medidas de desigualdade. Você tem lá a índice de Gini, você tem o IDH, mas a gente sempre foi trabalhando com as leituras, por exemplo, da economia, que agregam vários indicadores exatamente, mesmo estando na economia, reconhecendo a complexidade. Ou com leituras da sociologia, a gente dialoga muito com a sociologia, que vai falar da constituição, da estrutura social do Brasil, vai mostrar o quanto que a desigualdade é a base da sociedade brasileira, quer dizer, como a sociedade brasileira se constitui naturalizando e invisibilizando, inclusive, a desigualdade, quer dizer, a gente fala como se fosse tudo natural, as diferenças regionais se devessem a questões naturais das regiões, como se as diferenças de participação política se devessem a características do povo brasileiro. Então, assim, tem em vez de se entender, né, como é que foi produzido na história do Brasil uma estrutura desigual, se aceita muito uma explicação que diz que é ser próprio do povo brasileiro, é da natureza do Brasil, tem a ver com as características, se esquecendo assim uma construção histórica que produziu essa desigualdade. Então, a gente dialoga com a história, com a sociologia, com a economia, e várias facetas da economia, inclusive, né, para a gente entender essa produção. E aí, a gente sempre procura fazer assim, a leitura de como essa organização social, essa estrutura, produzem uma subjetividade que revela, né, as marcas dessa desigualdade. Então, a gente tem trabalhado por aí. Né? Graça, acho que você fala, né, você conta aqui para a gente uma palavra que é muito importante, são 3 palavras, né, que eu acho que são palavras-chave aqui para a nossa conversa. A primeira é história, né? Então, como você explica para a gente, né, a história da desigualdade social no Brasil? Como é que você contaria isso assim rapidinho? Ruim, né? Rapidinho é ruim, né? Mas como é que você conversa com seus alunos, por exemplo, sobre isso? Então, eu acho que assim, é isso, é a gente perceber que o Brasil está formado desde da chegada, né, dos colonizadores em relações de desigualdade, quer dizer, que vão naturalizar um certo padrão de civilização, de desenvolvimento, impor isso, né, e começando já com violência e desigualdade. Acho que também, quando a gente vai discutir desigualdade, quanto mais a gente olha a história
E a gente mais vai ter que falar ou desconstruir um mito, né, de que o povo brasileiro não é violento, de que no Brasil, né, as coisas todas correram de uma forma tranquila na sua história, o que não é verdade. Né? A história do Brasil é marcada por violências de vários tipos, começando pela violência da invasão, né, dos colonizadores, o extermínio dos povos indígenas, depois a violência da escravização dos povos africanos que vieram para cá. Então, se você tem uma história, isso é a desigualdade, né? Você construi uma nação calcada na opressão, no extermínio do outro, né, na naturalização ou na imposição de um modo de vida que tem a ver, claro, com o desenvolvimento geral econômico, tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo, e aí tem a particularidade de como isso se deu no Brasil. Isso se dá no Brasil sempre de uma forma violenta e produzindo desigualdade. Então, a gente nunca teve uma sociedade igualitária, né? A gente sempre... E isso tem a ver, como eu disse, por vários níveis, eu acho, né? Esse nível mais geral, que é como o capitalismo vai se desenvolvendo e produzindo desigualdade, mas que no Brasil vai adquirir características particulares por conta da forma como se dá a colonização, como se dá o extermínio dos indígenas, como se dá a escravização, o tempo que dura a escravização, os vários momentos da escravização no Brasil, como se sai da escravização, né? Isso é fundamental da gente entender. Quer dizer, você liberta o quê? Né? Que você acaba com a figura do escravo, vamos dizer assim, oficialmente, mas não se cria um processo de, efetivamente, condição digna de vida para a população negra no Brasil. Né? E isso é desigualdade pronta. No processo de modernização do Brasil, né, da nação moderna, você tem claramente calcado numa desigualdade de base, que é a desigualdade racial. Então, assim, isso vai explicando historicamente a desigualdade do Brasil. Você tem transformações, isso também é importante da gente entender. A gente, quando estuda a desigualdade, vai estudar as elites, né? Quer dizer, vai pelo menos ter que identificar as elites, ou quem domina, quem é dominado, quem são os que têm os privilégios, quem não tem. E a gente vai acompanhando a história do Brasil, percebendo que as elites, não há uma ruptura nunca com essas elites, você tem transformações, né, acomodações sempre da mesma elite, de uma certa maneira. Isso traz desigualdades profundas, não só de distribuição de riqueza, mas de participação política, de participação social de uma forma geral, de reconhecimento do outro nos seus direitos. E aí acho que é legal a gente perceber nessa história, e é por onde a gente trabalha mais especificamente, assim, como os direitos vão aparecendo na história do Brasil, de que direitos nós estamos falando, porque a gente faz a relação da desigualdade com as políticas públicas hoje, enfim, como deve ser a nossa atuação. E aí a gente vai ver que os direitos no Brasil, eles também vão sendo garantidos, não para todos, quer dizer, essa ideia do direito para todos, ela é formal, ela é abstrata, quer dizer, a gente fala que, a partir de determinado momento, todos têm os mesmos direitos, mas, de verdade, isso não acontece, né? Existe um marco principal, tipo a Constituição de 88? Quais são grandes marcos históricos na construção de direitos no Brasil, Graça? Então, assim, a Constituição de 88 vamos dizer assim, a mudança mais recente, que tem um significado, vamos dizer, de uma explicitação mais clara dessa noção de direitos, porque anteriormente a gente vai tendo tudo muito fragmentado, as conquistas de alguns direitos, elas têm muito mais a ver com a modernização do Brasil e garantir direitos que coloquem, né, a disputa, vamos dizer, das próprias elites, entre as próprias elites, de quais devem ser as perspectivas. Então, você acaba ficando uma ideia a ideia liberal de direitos, né, que fica no nível dos direitos individuais. Todos têm os mesmos direitos, mas a gente sabe que quando se formula isso, e não se dá as condições efetivas para todos terem os mesmos direitos, eles não se realizam, por isso que ele é abstrato, né? A gente acha que todos têm o mesmo direito, mas não têm. E a gente viveu esse processo, e aí entra também a questão da democracia que você tinha falado, que é o nosso tema muito caro, né? Nós estamos, a gente faz toda essa relação, né? A desigualdade, os direitos, as políticas públicas, a democracia, quer dizer, o enfrentamento da desigualdade, eu falei, a desigualdade está em várias expressões, aparece de várias formas.
o enfrentamento da desigualdade requer muitas ações e muita mudança política, mudança profunda da sociedade. Mas a gente tem lá no campo da disputa dos direitos uma possibilidade de fazer enfrentamento da desigualdade, de alguma forma, resolver alguns itens, algumas questões da desigualdade, pelo menos numa direção, né, de uma transformação mais profunda, que realmente supere isso. Né? E aí, o que a gente vai observando nessa mesma história? A gente vai observando que em momentos de menor democracia, a gente tem menos direitos garantidos, né? E a gente tem uma história de muito autoritarismo. Né? O autoritarismo não combina com garantia de direitos, a não ser dos direitos dos já privilegiados. Né? Então, a gente daí tem que percebendo que a gente tem um processo desde a instalação da República no Brasil, como a chamada modernização do Estado brasileiro, enfim, como isso vai acontecendo, você tem uma colocação, né, de direitos, mas eles ficam nesse campo, assim, que eu digo do direito abstrato formal, que não está garantido para todos. E em muitas situações onde o autoritarismo é o que impera na sociedade brasileira, você tem pouco espaço de ampliação dos direitos, mas sempre se tem luta dos trabalhadores, luta dos movimentos sociais, tentando ampliar os direitos. O que é ampliar os direitos? Sair dessa noção abstrata, todos são iguais perante a lei, sim, mas vai olhar de perto para ver se realmente todos são iguais perante a lei, né? Vai olhar, todos têm direito a uma vida com educação e saúde, tá, mas vai olhar de verdade como é que as políticas garantiram ou não, como é que as formas de organização disso se garantiram ou não, que todos tivessem acesso à educação, à saúde e tal. Então, nas lutas aí durante o século XX, a gente vai observando, assim, aumento da tensão no sentido de se tentar ampliar os direitos, mas ampliar percebendo que os direitos têm que ser o direito, eu costumo dizer, né, o direito de chegada, não é uma coisa de saída, todos são iguais, todos nascem iguais, não. Todos têm que chegar às mesmas condições de conquista, de vida digna, etc. E isso é luta, né, é disputa. Aí, na Constituição de 88, a gente tem um momento importante, porque essa luta concretiza algumas coisas na Constituição, chamados direitos sociais, né? Então, os direitos sociais estão lá, ditos na Constituição, que todos, sim, o Estado, a sociedade é responsável por garantir para todos, de maneira universal, o direito à saúde. Então, muda a colocação, porque vem de uma luta por ampliação dos direitos, e aí a gente tem isso na saúde, a gente tem uma noção diferente de assistência social, a gente tem na educação mais claramente colocado do que em outros momentos, né? A inclusão do direito à cultura, né, também. Exato, e aí todas se começam a criar, não só dizer que e a ideia da universalização dos direitos, ela é importante, que está lá na Constituição, porque daí ela toca nessa ideia que eu falei, né? Quer dizer, não é só dizer que todos têm direito, é garantir que efetivamente todos tenham. Esse é o sentido da universalização. Né? E acessem, né, Graça, também, né? Oi? Acessem com qualidade, né? Exato, porque quando você fala assim, todos têm direito à saúde, no período anterior à Constituição, anterior ao SUS, todos têm direito à saúde, mas é assim, uns têm que pagar, outros têm que contribuir para ter um direito, uma saúde pública para alguns, outros que estão no trabalho rural têm outra realidade, aqueles que não têm nada vão no serviço filantrópico. Então, assim, agora não, o que o SUS, só para dar o exemplo, né? Qual é a ruptura que o SUS faz? Ou a partir da ideia de saúde como um direito universal? Todos têm direito, não tem discussão. Não interessa se contribuiu, se não contribuiu, se pode pagar, se não pode pagar, se isso ou se aquilo, todos têm que ter garantido acesso à saúde. E aí o SUS vem nessa linha, né, de propor a saúde como um direito universal e trabalhar e tentar concretizar isso. Né? Então, só para fechar aqui essa ideia, né, quer dizer, a gente vai observando historicamente como a desigualdade está sempre presente, estruturando a sociedade. Aliado a isso, com uma noção de direitos tem que ser disputada na sua ampliação, porque a noção de direitos inicial que se tem, que tem a ver com a noção liberal, a noção de um direito individual, ela não está garantindo efetivamente acesso a todos a uma vida digna, então tem que disputar essa ideia, essa ampliação que a gente vai fazer no processo de explicitar direitos sociais, né?
Como isso, nos momentos de maior democracia, isso avança. Nos momentos de autoritarismo, isso recua, porque a quem interessa ampliar direitos, universalizar acesso aos bens, melhorar, né, fazer o enfrentamento da desigualdade. Então, a depender de quem está no poder, a gente tem um espaço mais ou menos democrático, você avança mais ou você recua, né? E isso vai aparecer diretamente nas políticas públicas como elas são desenvolvidas, né? Porque o que vai garantir isso? Está lá na Constituição também. Como é que se garante acesso aos direitos sociais de maneira universal, integral, etc.? Por meio de políticas públicas. Então, elas têm que ser desenvolvidas, né? Então, não é à toa que a gente vai observando que, quando a gente tem ataques à democracia, eles vêm junto com ataques aos sistemas de proteção social, de direitos sociais, ele vem junto com o desfinanciamento das políticas públicas, né? Vem ataques à ideia de que as pessoas têm que alcançar a mesma condição de vida digna, e tudo isso faz o enfrentamento da desigualdade, né? Acho que você está contando, né, para a gente, né, o cenário que a gente está vivendo hoje, né, Graça? A gente está vivendo, de fato, o cenário que a gente fala repetidamente, né? Olha, tem um retrocesso na garantia de direitos, né? Eu acho que você está explicando para a gente o que o contexto da democracia ajuda, né? Ou fora da democracia, né? Atrapalha muito a garantia de direitos. E queria ouvir de você, né? Nesse contexto não democrático que a gente está vivendo no Brasil hoje, quais são, né, não sei se eu usaria a palavra indicadores, né, não sei que palavra que caberia, assim, mas quais são esses retrocessos que são mais graves, na sua opinião, assim, o que na sua opinião, está acontecendo no Brasil do ponto de vista, né, tanto do retrocesso da garantia de direitos, quanto da desigualdade social, né? Como é que você enxerga esse cenário hoje, Graça? Então, acho que a gente tem que entender, né? Assim, acho que, para mim, o mais impactante desse período mais recente de retrocesso, que começa em 2016, com o golpe que tirou a presidenta Dilma do poder, né? Assim, o quanto a gente teve ataques à conquista de direitos. A gente vinha, né, num processo muito ainda incipiente, com muita coisa ainda para conquistar, com um certo enfrentamento da desigualdade, mas ainda com a desigualdade muito presente. Mas a gente vinha num processo, vamos dizer assim, de possibilidade de crescer nessa direção, de avançar e tudo mais. E aí a gente tem a ruptura com o golpe. Acho que uma das coisas mais impactantes para mim depois do golpe foi a rapidez com que esse ataque a esse processo de ampliação de direitos, de garantia de direitos, de enfrentamento da desigualdade, a rapidez com que esse ataque aconteceu em muitos espaços ao mesmo tempo. Né? Ficou claro assim, que há um projeto diferente que se sentia, vamos dizer, limitado, apesar, né, da gente estar em disputa o tempo inteiro. Acho que desde a Constituição de 88, que você tem uma disputa entre, assim, uma perspectiva dos direitos, uma perspectiva pública e uma perspectiva neoliberal. Né? Isso também cabe uma análise bem mais aprofundada, assim, mas só para a gente situar aí, a disputa sempre existiu. Toda a implementação do SUS, que demorou, né, e aconteceu na década de 90 de uma forma, nos anos 2000 teve um impulso maior, todo o atraso na implementação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que só começou em 2004, 2005, tudo isso fala dessa disputa entre uma perspectiva neoliberal e uma perspectiva social, de garantia dos direitos sociais. Né? Então, assim, a disputa sempre existiu, de pelo menos esses dois grandes projetos, que um puxa claramente, para simplificar aqui nossa conversa, né? Um puxa para uma perspectiva mercantil, claramente, né? E outro uma perspectiva pública, pensando o social, o espaço social, como espaço de garantia de direitos, né? Então, essa disputa não é nova, vamos dizer assim, na verdade, ela sempre existiu na nossa história, como a gente já falou. Está posta na origem, né? Exato. Mas, a partir de 2016, a gente tem um ataque muito rápido e muito diverso
desse projeto neoliberal, né, mercantil, de perspectiva clara, né, de favorecimento do mercado e, portanto, que ataca a noção de direitos sociais, porque transforma tudo que é ideia de garantia de direitos, serviços públicos, etc., em mercadoria, algo ser consumido no mercado. Essa é a lógica de base, né? E você tem, de repente, um ataque assim que é impressionante, como eles... É isso, é um projeto que estava lá e, assim, primeira chance, veio com a investida total. Então, a gente vai tendo o que a gente chama do desmonte, do retrocesso, do revés, o tempo todo. Então, desde o primeiro... Em coisas assim, pilares que são importantes, né? Primeiro, a questão do financiamento, porque, claro, que políticas sociais têm que ser financiadas, tem que ter recurso. Então, quando a gente tem lá as investidas no desfinanciamento, quando a gente tem a PEC do fim do mundo, que limita os gastos com saúde e educação, quando você começa a ter depois, em termos econômicos, formas diferentes de lidar com o salário mínimo. Então, você tem que o salário mínimo foi uma política, né, nos governos do PT, foi uma política de valorização do salário mínimo que ajudou a fazer o enfrentamento da desigualdade, né? Porque vai bater lá nos benefícios que são fornecidos pelo SUAS, vai bater nas aposentadorias, uma série de políticas que tem como referência o salário mínimo que cria uma condição melhor, né, de um valor melhor para as pessoas. Tal. Então, essas políticas começam imediatamente a serem atacadas, né? O financiamento, a distribuição dos recursos, a questão do salário mínimo, enfim, você começa a ter já medidas e a redução, os cortes, o chamado ajuste fiscal para fazer cortes, e os cortes são sempre nas áreas sociais. Então, você começa a ver de imediato isso acontecer. E a gente vê também outros tipos de desmontes que vão atacar, por exemplo, um pilar importante da luta aí por direitos, da garantia de direitos, que está na Constituição também, que é o chamado controle social, que é o controle da população sobre as políticas públicas. Então, a Constituição abriu espaço, e foram criados, no âmbito do SUAS, de todas as políticas, espaços de participação social, para que a população controle o Estado para garantir as políticas que vão levar aos direitos e tal. E a gente tem lá as conferências, a gente tem os órgãos de controle social, e aí você começa a ter já, por exemplo, medidas, já desde o golpe, que vão limitar a participação, vão reduzir a participação, vão tirar recursos da possibilidade de reunião desses órgãos, não vão realizar as conferências, vão realizar sem recursos as conferências. Então, todo o pilar aí do controle social sofre desde o primeiro dia do golpe, né? Sim. Eu tenho vivido assim no campo da educação, Graça, tenho visto um boicote muito grande dentro dos conselhos municipais de educação no interior de São Paulo. Né? É isso. E agora, assim, e pós esse prolongamento do fechamento das escolas na pandemia, assim, que é bastante sério, né? Agora a gente tem visto a privatização das gestões escolares. Exatamente, que essa é outro pilar importante, né? A gente defende a responsabilidade pública pelas políticas sociais. Tem aí uma discussão que é muito complexa, como deve ser a administração, porque é difícil, né, na nossa história, enfim, por uma série de características, se transformar tudo em empresa estatal, né? Então, por isso que a gente faz a diferença, que quando a gente está fazendo a crítica, a gente faz a perspectiva mercantil e a gente opõe o mercantil ao público, né? Quer dizer, a gente precisa fortalecer o espaço público, às vezes com parcerias, né, de setores que vão, numa perspectiva pública, cumprir ou oferecer um serviço para atender um direito, para se alcançar um direito. Então, só para dizer que assim, tem que olhar concretamente para cada situação. Mas cada política pública, né? Também. O SUAS mesmo em São Paulo, né? Ele nasce no seio das organizações sociais. Exatamente. Assim, né? Aí a gente tem toda essa questão da complexidade, que é uma das justificativas, a complexidade de uma grande cidade. Enfim, você tem lá a administração, né, feita por organizações sociais. No caso da assistência social, historicamente, era o terceiro setor, enfim, os outros setores da sociedade que faziam o serviço. Então, mas
ao mesmo tempo, se tenta com o SUS resgatar o caráter público, dizendo assim, tá bom, nós vamos fazer parceria, convênio, mas tem que obedecer à política, porque a política é acordada na lei, é uma questão pactuada no espaço público, então não pode cada entidade lá fazer o que quer num CCA, ela tem que seguir uma diretriz, né, num centro de criança e adolescente, ela tem que seguir uma diretriz de política pública, então vai ter, ó, veja como é a disputa está presente sempre, né? Só que depois de 2016, e tudo se agrava depois de 2019, né? Você tem também a privatização como algo que deve ser, que passa a ser também mais favorecido. Então, tudo que se refere à privatização, ou seja, desresponsabilizar o Estado da administração, do controle direto, vai ganhando espaço também. Então, isso vai entrando, já estava na saúde, vai crescendo na saúde, vai entrando na educação, vai entrando em todos, vai na segurança, em todos os setores que tem que ser claramente públicos. Né? É muito importante isso que você está contando, né? Porque eu acho que você está contando para a gente, né? Como as estratégias de um projeto mercantil vão funcionando. Exatamente. Né? Porque, às vezes, né, o que eu vejo muito dentro da categoria, assim, da psicologia, é que, às vezes, assim, eu sou contra alguma coisa. Né? Mas você quer entender por que a pessoa é contra, né, um determinado... eu sou contra a gestão pública da política de SUS, porque as organizações sociais dentro da saúde vão fazer melhor. Tudo bem, mas vamos entender que existe um processo nisso, né? Que não é só contra ou a favor, mas é poder entender também essas mediações que estão postas, né, Graça? Exato, e aí a gente vai vendo, né, nesse período, desde 2016, que a gente chama de desmonte, de retrocesso e tal, porque essas investidas, elas ganham espaço e elas vão minando, vão solapando aquilo que estava sendo construído. Então, uma coisa é você ter uma organização social administrando a saúde quando você tem uma gestão ou um governo que defende o SUS. Sim. Outra coisa é você ter uma organização social fazendo a gestão da saúde quando você tem um governo que tem uma perspectiva de que, afinal, né, devia tudo privatizar mesmo. É diferente o controle que essa organização social vai ter. E a gente está assistindo isso, é isso que a gente está assistindo, a gente chama de desmonte, né? Então, a gente percebe lá, quer dizer, a contratação de trabalhadores numa organização social, ela tem que obedecer algumas regras do caráter público que tem o serviço prestado na saúde. Mas isso vai sendo flexibilizado, vai sendo amolecido, vamos dizer assim, nas suas regras, e aí a gente vai observar o quê? Uma rotatividade imensa entre os trabalhadores da saúde, coisa que para o programa do SUS, para o plano, proposta do SUS, princípios do SUS, é uma coisa muito grave, porque você tem toda uma lógica de construção da política junto com a população, com os usuários, com o controle social daquele setor. A territorialidade, né? Isso é processo. Os processos perdem espaço. A gente está observando isso nos estágios que a gente faz, as pesquisas que a gente, com os alunos, né? Nas pesquisas que a gente faz. Vai sendo difícil manter o processo qual? Da integralidade, da participação. Aí você vai lá na saúde, assim, o matriciamento é uma coisa super importante, mas você não consegue manter a lógica do matriciamento, da articulação das redes, no atendimento, tudo isso que é processual, importante para um direito universal, integral na saúde, se você tiver uma lógica de administração que vem de uma OS que acaba favorecendo a mesma lógica do mercado que tem que cumprir metas para mostrar eficiência, para vender o serviço e tal, e isso mina todo o trabalho que é feito. Então, é isso, quer dizer, o desmonte ele tem essa característica mais geral, que é a falta de recurso, a PEC do fim do mundo, mas aí você começa a ver a privatização, que não é só a grande privatização, é essa privatização que vai entrando assim pela lógica de quem administra, e que vai minando... A reforma trabalhista, né? Exatamente, que você vai minando ali o caráter público. Então, a gente foi vendo isso acontecer todos os dias, né? A gente vai vendo, assim, todo dia tem uma medida que altera alguma coisa que parece pequena à primeira vista, mas que está trazendo qual lógica? A lógica que nós temos que trabalhar no serviço público como se fosse um serviço privado. Né? Então, como se fosse para garantir interesses de quem já tem os privilégios, e não como fosse realmente um espaço onde as questões da desigualdade,
das relações sociais, como a gente tem, tivesse que ser enfrentado, do autoritarismo, tudo isso tem que ser enfrentado. Agora, para enfrentar isso, você precisa ter uma condição posta na política que realmente permita. Então, é isso que nós do vamos... ponto de vista até acho que do próprio, né, corpo do funcionarismo público, que vem sendo atacado moralmente. Exatamente, né? fora isso. A gente lê coisas absurdas, né? Os funcionaristas não trabalham, não gostam de trabalhar, são vagabundos. São coisas absurdas, assim, que você lê, né? E aí, assim, é interessante, porque também a gente faz pesquisa sobre isso, né? Como é que é a relação da população com o serviço público. A gente tenta entender assim, isso que é tão importante para a gente diferenciar projetos de sociedade, para a gente vivenciar as relações cotidianas de uma maneira ou de outra, entender como é que as pessoas vivenciam isso, tal, que é a compreensão, né, do que é a desigualdade. Então, a gente faz pesquisa sobre isso, como as pessoas veem a desigualdade. Da relação com os direitos, porque a gente faz essa relação, o enfrentamento da desigualdade passa pelo reconhecimento dos direitos e por ter políticas que garantam os direitos. Como é que a população vê isso? Como é que ela vê esse servidor público como alguém que está lá desenvolvendo um trabalho que tem por finalidade garantir um direito, não é? Mas ele não tem por finalidade produzir um sapato para vender no mercado, não? Que não sei, tudo bem, todos os trabalhos são importantes, mas eles têm finalidades diferentes, eles se inserem na lógica social de maneira diferente, sempre com exploração do trabalho, né? Então, não estou aqui sempre o trabalho sendo explorado, mas tem uma diferença quando você exerce um trabalho que é para uma garantia de um direito. Como é que esse trabalhador consegue efetivamente perceber o seu trabalho e ser percebido pela população? Então, é interessante porque a gente, nas pesquisas, nesse pedaço da pesquisa que fala da relação dos moradores de um local, a gente vê todas as contradições colocadas ali, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eles reconhecem, vão contando as experiências, se eles usam ou não, quais eles usam, por quê, etc., e vão falando coisas. Então, você percebe que tem uma ambiguidade ali, que é assim, um reconhecimento da importância e muitas vezes uma valorização, mas também, né, uma repetição, uma reprodução de uma ideologia que é essa que desvaloriza o público, né, favorecendo. Então, as pessoas, ao mesmo tempo, por exemplo, que elas reconhecem como o SUS é importante no atendimento que elas têm em saúde, elas almejam ter um plano de saúde, né, elas almejam alcançar o setor privado, porque, em última instância, elas repetem aquilo que está dito em muitos lugares, que o serviço privado é melhor que o serviço público. Ao mesmo tempo, elas têm uma relação direta com trabalhadores que elas reconhecem como valorosos, mas, ao mesmo tempo, elas têm a fala de que as coisas não funcionam. Então, no dia a dia ali da relação da população com os serviços, né, você vai vendo o quanto essa disputa está presente. E nem sempre as pessoas conseguem sair dessa coisa mais imediata, de ver assim, consegui, não consegui, é bom ou não é bom, né? Mas, assim, o que isso representa enquanto um projeto de sociedade? Isso é uma coisa que a gente tem procurado entender, porque precisa trabalhar, né? O que é ser um sujeito de direitos? Como é que as pessoas vivem isso, né? E essa compreensão é fundamental se a gente quiser garantir um projeto de sociedade que, sim, vá nessa direção, né, das conquistas sociais, dos direitos sociais, das políticas que garantem os direitos, de uma sociedade democrática, em última instância, que tem que estar junto à democracia com isso, né? Então, a gente vai procurando entender, e é super difícil, porque a vivência da democracia, ela existe, mas ela é muito frágil. A vivência de ter direitos também é uma vivência frágil, pela nossa história, né? Não é porque as pessoas não sabem, elas até sabem, mas a vivência é muito cheia de questões difíceis de enfrentar, então fica uma vivência frágil, né? E as pessoas vão ir valorizando ora uma coisa, ora outra, né? Essas diferenças, né, que você vai contando para a gente, eu me lembro quando eu fiz parte lá do grupo da Ana, de desigualdade social, um recorte na escola, a gente via nos alunos também, isso, né? Então, a gente entrevistava os alunos de escolas ricas de São Paulo e os alunos que estudavam em política pública. Então, você via a diferença da narrativa da escola do outro, né? A escola do rico é uma escola boa, a escola da camada pobre é uma escola bagunçada, né? É uma escola ruim. Então,
muito internalizado, inclusive nas crianças, né? Eu acho Exato. que isso, para mim, era impressionante nesse sentido, como essa internalização da ideologia vinha desde pequeno, assim. Exato. Né? Uma E coisa veja que assim, também... na hora que a gente está como agora, né, vivendo uma situação de disputa, porque a nossa disputa é isso, né? É uma disputa de projeto para a sociedade. Uma sociedade que nós estamos dizendo é profundamente desigual, estruturalmente desigual. A desigualdade social é, na verdade, o maior problema que a gente tem, né? Porque ele atravessa todos os outros, ele agrava todos os outros. Então, na hora que a gente vive essa disputa, que é uma disputa de como fazer o enfrentamento da desigualdade, e assim, no período mais recente, desde a Constituição de 88, que a gente vem insistindo na importância de luta por direitos, por políticas, por sistemas de proteção social, ou seja, é uma lógica de sociedade onde você faz o enfrentamento da desigualdade, melhorando a vida das pessoas concretamente. Então, políticas que foram desenvolvidas, a ampliação do SUS melhora a vida das pessoas, porque elas passam a ter melhor atendimento de saúde. A criação do SUAS e o desenvolvimento do SUAS, com a proteção social básica, com a proteção social especializada, melhora a vida das pessoas, porque dá respostas às necessidades mais urgentes de uma parcela da população que tem mais questões sociais para enfrentar. Então, melhora a vida das pessoas. Políticas de moradia, políticas que nós tivemos que criar, né? Porque para chegar na universalização, quer dizer, para todos terem os direitos garantidos, às vezes você tem que atacar problemas muito graves e aparentemente que são mais pontuais num primeiro momento, mas que eles são historicamente mais graves. Então, sei lá, política especiais de relações de igualdade, né? Enfrentamento da desigualdade racial. Elas todas foram eliminadas, né? Desde 2016, as secretarias, a Secretaria Especial, da mulher. Direitos Humanos, mas virou família, né? Virou a Secretaria da Mulher, virou família. Exatamente, só fala da família tradicional, e não é qualquer família, é uma família tradicional. Então, assim, nós perdemos esse espaço de garantia, né, de ações que ataquem essa questão da desigualdade racial, da violência de gênero, da desigualdade, da violência contra a diversidade sexual, enfim, todas as questões que a gente tinha cuidados, né, mais focalizados. Para quê? Para alcançar a universalização. Quer dizer, eu só vou garantir direito integral à saúde se eu tiver atenção específica à saúde da população negra, à violência contra a mulher, aos direitos reprodutivos. Só se eu cuidar de questões específicas que são gravemente, né, colocadas a partir da desigualdade, é que eu vou alcançar a universalização dos direitos. Mas você vê, tudo isso foi sendo desmontado. Tudo isso foi sendo desmontado, e aí a gente tem, como eu estava falando, o retrocesso. Então, o que está em disputa é isso: qual sociedade que a gente quer? Né? Uma que faz o enfrentamento da desigualdade, que tenta criar políticas para superar essa desigualdade, ou uma que joga tudo isso para o mercado resolver, e aí a gente já sabe como vai resolver. Né? Claro que o mercado resolver também não é... Por trás a gente tem os grandes grupos, não é o mercado assim, né? Aquele mercado que também às vezes a gente simplifica, acha que assim, ali as lojinhas que estão na nossa frente. Antes fosse. A gente tá tem falando... nome, né? Alguns a gente até sabe. Na verdade, poucos nomes, né, que ditam as regras do chamado mercado, né? O mercado financeiro. Alguns institutos, né? Exatamente. E aí, assim, essa disputa que vai favorecer e dar, né, espaço para uma elite que sempre teve poder na nossa história. Né? Então, também eu entender isso, que é uma disputa muito difícil, que hoje, né, tem toda essa perspectiva. Quando a gente fala que é uma perspectiva de extrema-direita, é porque é onde se radicaliza a posição que é contrária a toda essa lógica da igualdade de direitos. Né? É isso que a gente tem que entender. Então, ideologicamente, a gente põe lá no espectro da extrema-direita, o que está aí, porque nega os direitos, nega a lógica da igualdade. Né? Acho que tem uma coisa também, né, que está implícito nisso que você está falando, mas a gente até teve, né, no nosso circuito de debates do Psicologia e Democracia, que o fascismo é parte do capitalismo também, né, Graça? Exato. Ele não é um sistema político à parte, assim, que surge como uma coisa natural. Né? Não. Por isso que eu acho que assim, a gente ter essa visão de como tem sido a nossa história, que sempre teve disputa, e entender o que representa a disputa hoje é muito importante.
né? Porque é como você diz, não é alguma coisa que apareceu agora e nós estamos aqui atordoados sem saber o que fazer. É alguma coisa que se agravou, que ganhou, claro, e também a gente sempre tem que atualizar, ganhou facetas novas, né? Então, ganhou uma forma de se apossar do poder, assim, que a gente nunca viu no tipo de destruição, né? Predatória total, na destruição que faz das relações, da lógica, né? que organiza o poder, a participação na nossa sociedade. Então, é muito grave, né? E é muito grave porque vai, na verdade, aquilo que eu falei, naturalização da desigualdade, é ponto de partida, né? Diz respeito às diferenças para falar da igualdade. Veja, quer dizer, e a gente fala assim, não, igualdade tem como contrário a desigualdade, né? A diferença, nós estamos falando de outra coisa. Então, é importante a gente dizer, quando a gente está falando de desigualdade, está falando de opressão, de dominação, de violência. Entretanto, esse discurso ou conservador ou da direita mistura exatamente, né, para a gente parecer que basta falar em igualdade, que está tudo resolvido. E não é. Falar em igualdade significa enfrentar a produção da desigualdade. A produção da desigualdade tem bases muito profundas na nossa sociedade, que passa desde as questões concretas mesmo, materiais, de distribuição da riqueza, mas que são também alimentadas ideologicamente, por exemplo, nessa noção da igualdade, no reconhecimento do racismo, nas igualdades de gênero e assim por diante. Né? Então, acho que tenho como última pergunta, Graça, para a gente fechar nosso bate-papo hoje, isso que você vai apontando como, né, como tão próprio da psicologia, que é a dimensão subjetiva, né, da realidade. Então, como é que a psicologia, acho que a pergunta seria assim, né? Tem impacto psicológico? A desigualdade social tem impacto psicológico? Como é que você explica isso para a gente? Eu estou tentando fugir do som, gente, porque eu estou parecendo um fantasma. Eu estou me imaginando que eu estou parecendo um fantasminha camarada aqui. Não, mas tem hora que você fica assim, envolta no sol, não se preocupe. Uma áurea, olha. Isso. Não, então, com certeza. E aí a gente faz toda essa discussão desse contexto, mas sempre procurando, né, como a partir da psicologia, perceber isso. A psicologia tem o que dizer nessa situação e precisa mostrar exatamente isso que você falou, os impactos subjetivos, né? Porque, assim, as pessoas, isso vai aparecer em como as pessoas percebem ou não seus direitos, como elas percebem ou não a desigualdade, como elas percebem a possibilidade de enfrentar, inclusive, né? Porque a gente está falando muito como as coisas vão se impondo, mas a gente tem que entender assim, subjetivamente, você sempre tem processos possíveis de resistência, de criação, de alternativas, né? Então a gente analisa um pouco assim, como essa situação de desigualdade ela possibilita, limita, impede a possibilidade de decisão e de escolha, né? Então a gente afirma lá, as pessoas são capazes, né, podem transformar a realidade. Bom, mas isso também não pode ficar no abstrato, eu tenho que olhar a partir do que elas podem ter um engajamento, né, para entender a sua realidade, poder transformar a realidade. E aí nós vamos perceber que é bem complicado. Aquele exemplo que eu dei, as pessoas valorizam e desvalorizam ao mesmo tempo. Então, o que elas pensam, o que elas sentem é contraditório. Então, a gente procura fazer pesquisa, e acho que a psicologia tem que fazer isso, mostrar assim, como essas contradições são produzidas e o que elas geram. Né? Como as pessoas são convencidas de que a hierarquia entre as pessoas, a valorização de um e a desvalorização de outros é uma coisa natural. Elas são convencidas disso. Porque, veja, a gente tem tolerância a uma série de situações que a gente não deveria ter tolerância. A gente tolera, por exemplo, a fome. Né? Hoje, o maior grito aí da desigualdade é a fome, que não tem mais como negar que, né, a fome aumentou, o Brasil voltou ao mapa da fome, as pessoas estão passando fome, a insegurança alimentar está presente, não sei quantos crianças. As crianças estão passando fome, quer dizer, então, a fome é a expressão mais gritante hoje da desigualdade social que existe no Brasil. E a gente até sabe disso, mas como sociedade a gente meio que tolera isso, né? Tolera, mas não tolera passivamente. Então, acho que, em termos da psicologia, a gente tem que entender isso. O que é esse tolerar? Né?
Qual o limite dele? Quando que não a gente vai dizer, não tolerou, tem uma resistência. O que é essa resistência? Como que ela é propositiva? Então, a gente vai ter que estudar isso. Quer dizer, as pessoas têm possibilidade de escolher, elas têm possibilidade de atuar. Quando elas atuam movidas pelo quê? Por exemplo, eu lembro que logo no começo da pandemia a gente discutia muito a questão da solidariedade, né? As pessoas saíam fazendo essa básica, distribuindo máscara e tal. E a gente ficava discutindo ali, ó, é fundamental, porque se não fosse isso, tinha gente que não ia sobreviver. Então, essa ação, mas quando ela fica no nível do espontâneo, ela é pouco ainda. Como é que a gente dá o salto? Que a pessoa está super envolvida com o outro, tanto que ela se mobiliza para fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela não percebe que tem que ter uma política de Estado para garantir isso, tem que ter uma política pública que garanta a permanência de determinadas ações e a solução do problema. Onde é que está aí o momento dessa mudança? Quer dizer, aí a gente vai ver a desigualdade impede muitas vezes de perceber isso. A desigualdade, dadas as condições de vida, de subjetividade que ela produz, de sensação de impotência, ou, né, simplesmente a reprodução de uma ideia, de uma concepção, de um valor que está posto, sem reflexão sobre isso. Né? As situações de desigualdade produzem pouca reflexão, pouco pensamento, né, crítico. Né? Como que a gente tolera o machismo, né, Graça? E aí as coisas vão sendo toleradas. Então, assim, isso tudo é impacto subjetivo. É assim, as pessoas viverem a contradição, mas se acomodarem, de certa forma, a ela. E não adianta, daí, responsabilizar as pessoas. Muitas vezes a psicologia fala, o indivíduo... o indivíduo, claro. Só que o indivíduo, ele está produzido, ele está vivendo uma relação, uma estrutura social, condições que vão... possibilitando uma coisa e não outra, né? Então, isso ou toma o sofrimento como individual também, né? Exato. Agora mesmo a gente viveu isso, né? A gente viveu o luto, ou nem pôde viver o luto em função das mortes na pandemia, individualmente. Mas é claro que cada um tem o seu sofrimento, a sua perda pessoal, mas o luto, a gente, como sociedade, está em luto, com 600 e tantos mil mortos, né? E a gente não trabalha isso, a gente não vê essa perspectiva. Então, a gente não vê porque a gente tem como impacto subjetivo da desigualdade o fortalecimento de ideias que individualizam. Vai dizer assim, não, cada um é que tem a sua realidade, e aí a gente vai procurar no indivíduo a solução para o problema. Isso tem a ver com uma sociedade desigual, onde quando você não quer mexer na estrutura, você individualiza, né? Então, a sociedade desigual que se reproduz, ela mantém o pensamento individualizante, ela mantém a ideia de que eu é que sou o problema, as pessoas acham que elas é que não conseguem. Então, a gente vai mantendo uma série de pensamentos que são produzidos socialmente, favorecem o tipo de sociedade que a gente tem a se manter como está e que dificultam o pensamento crítico. Mas a gente tem possibilidade do pensamento crítico. Então, quais são as situações que dão espaço para o pensamento crítico, para o enfrentamento, para a resistência? Eu estava falando do exemplo da solidariedade, a gente discutia com muito cuidado, falando assim, tá, mesmo que a gente possa, num primeiro momento, tem que cuidar dessa ação solidária, para que ela não morra nela mesma, né? Então, eu vou lá, distribuo algumas coisas aqui, volto para casa e tudo continua como está, e eu não percebo que, na verdade, qual foi o salto que eu tive, inclusive em termos subjetivos, de uma compreensão mais ampla do que está se passando, da possibilidade de me aliar com o outro para fazer o enfrentamento coletivo das questões, né? Eu acho que a gente está em luta por um projeto de sociedade que retome esses espaços de construção coletiva, de organização das pessoas, de poder falar, né, e produzir pensamento crítico, de poder reconhecer os limites da vida social e fazer o enfrentamento das questões, né, de superar a naturalização das desigualdades. Acho que é esse projeto de sociedade que a psicologia tem que defender, porque ele tem a ver com a democracia, né? Por isso, Lula lá, Lula já. Vamos terminando, né, com uma frase que para nós tem sido muito óbvia, né? Tem sido muito fácil falar Lula lá, Lula já, né, Graça? Mas é muita luta, né?
É muita luta. Eu estava ouvindo você, inclusive, pensando assim, puxa, a gente tinha, né, no governo Lula, inclusive, o Ministério de Economia Solidária, né? Pois é, veja só. Estava lá, né? A gente tinha Exatamente. esse ministério. Sabe que outro dia eu falei para os meus alunos isso, eles ficaram me olhando assim, eles nem sabiam direito, alunos do começo do curso, tal, enfim, eles nem sabiam direito o que era economia solidária, eles estavam no primeiro, segundo ano, tal, eu falei um pouquinho da economia solidária, e quando eu falei, mas gente, nós tivemos um ministério, né, uma secretaria especial, né, chamava secretaria, mas era com o estatuto de ministério de economia solidária, quer dizer, a possibilidade de pensar diferente dentro dessa realidade. Então, é mas isso eu que a acho que gente... foi o primeiro a cair, viu, Graça? Pelo que eu lembro que quando caiu o ministério, assim, o primeiro ministério que caiu, eu falei, a sensação foi assim, putz, foi dada a largada, assim, exatamente, né? Para mim foi muito nítido, assim. E aí a gente tinha, né? Não, Espero que a gente tenha de novo. A né? gente vai ter esse e muitos outros espaços, esses que permitem a reflexão crítica, o experimentar. A gente precisa experimentar como sociedade o enfrentamento das grandes mazelas que a gente tem. Né? A gente precisa enfrentar os limites da educação, as dificuldades da educação, a gente precisa enfrentar os problemas do SUS, primeiro com mudanças nos financiamentos todos, porque sem recursos a gente não vai... Né? Então, tem toda uma lógica aí, mas junto com exatamente retomar uma lógica, ou aquilo que estava dando certo, aquilo que precisa continuar, aquilo que precisa inovar. Eu acho que nós estamos bem animados aí para um novo tempo que a gente espera que comece em 2023, né? E com certeza vai começar. E acho que você vai falando uma coisa que é super importante para todos nós, né, Graça, que esse projeto, ele precisa ser, né, esse projeto de reconstrução da democracia, ele precisa ter o exercício do controle social. Né? Então, assim, e que a psicologia não fique longe dessa noção de controle social. Acho que né, não terceirizar no sentido da representatividade, né? Você me representa, então você reconstrói a democracia para mim. Muito obrigada, né? Não, a gente vai ter que estar junto nesse controle social, né? Porque, eu acho que a gente estava num processo de conquista nesses anos, né, de 2000 até o golpe de 2016, de conquistas para a psicologia, dela pensar seu lugar nas políticas públicas exatamente com toda a amplitude possível. Ou seja, a gente sempre, de alguma maneira, como categoria profissional, esteve nas políticas públicas prestando serviços, né, na escola, na saúde, em vários lugares. Só que o que mudou a partir dessa compreensão de que está dentro de um projeto de garantia de direitos, né, de uma posição que a gente toma dentro da sociedade, o que a gente quer? Muda que a gente pode trabalhar no controle social, na formulação de políticas, na avaliação das políticas e no atendimento, claro, como a gente sempre trabalhou. Mas é uma amplitude maior, né? É uma compreensão que a leitura da subjetividade ela pode estar em todos esses lugares. Como participar do conselho? Como o conselho ser representativo? Como que as pessoas vão ter realmente possibilidade de se colocar no controle social, se sentindo representadas, se fazendo representar? Isso tudo a psicologia tem como responder, não sozinha, mas tem como pesquisar e produzir em torno disso, né? Como pensar políticas que aumentem a participação das pessoas, como pensar políticas que realmente enfrentem, né, as desigualdades nas suas especificidades em cada situação, cada região, cada lugar. Então, a psicologia atende, sabe muito bem fazer isso, na escola, estar na escola, trabalhar no atendimento em saúde, trabalhar nas políticas de proteção de criança e adolescente, tal, mas ela também sabe formular políticas com uma leitura que venha da psicologia. Né? Inclusive, então, sabe formular políticas com solidariedade, né, Graça? Eu acho que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer a nossa história, né? A nossa história, né, da HIV/AIDS no Brasil, a construção das políticas de direitos sexuais e reprodutivos, são políticas, né, criadas, sustentadas a partir de métodos de solidariedade muito freirianos, inclusive. Exatamente. Muito ligados ao Paulo Freire, assim, eu acho que a gente tem muita história mesmo, né? Então, e eu falei para você, só para terminar aqui, falei para você de exemplos que a gente vê, né, acontecendo, do desmonte e tal, mas a gente vê também exemplos de resistência muito, porque não só a psicologia aprendeu muito e tem muito, né, a sustentar, mas os trabalhadores, esses mesmos que são criticados, eles têm a experiência, né, do que é uma política voltada para a garantia de direitos, o que é essa luta por democratizar o acesso. Então, isso vai aparecendo, e é aí que a gente tem que se apoiar para fazer
de novo, fazer melhor. Fazer tudo de novo e fazer tudo melhor. Vou fazer um desabafo aqui, né, que eu tenho chamado muitos profissionais assim que atuam em políticas públicas, e muitos têm recusado porque têm medo de se expor, né? Acho que o contexto do bolsonarismo, inclusive, acho que é importante que a gente fale assim, estamos num lugar privilegiado aqui, eu e você, né, Graça, que a gente está podendo falar sem ter esse tipo de retaliação dentro do nosso trabalho, assim, mas tem uma série de profissionais da psicologia, inclusive, né, quando a Articulação Nacional Psilula foi criada, né, a gente recebeu várias denúncias, assim, de profissionais do Brasil inteiro que não podem se expor, que estão com medo. Está dentro da nossa categoria também, né? Eu acho que isso é importante. Agora, quero te agradecer, né, esse tempo aqui doado, é sempre um prazer te ouvir, Graça. Eu não sei se você sabe, mas a Graça foi minha professora. Foi uma delícia. Com muito orgulho, fui professora da Brisa. Foi muito gostoso, foram tempos muito gostosos, né? Foi mesmo, foi muito bom. Sim, e a Graça tem os alunos da Graça, eles têm uma percepção que é sempre unânime, que é assim, a Graça é aquela professora que a gente entra na sala de aula e a gente fica bem quietinho, porque a gente gosta de ouvir. A gente aprende muito. Todo mundo que foi seu aluno, a gente fala assim, a Graça, aí todo mundo, ai, a Graça, fica todo mundo apaixonado. Foi muito bom. E continua sendo muito bom, eu fico muito feliz, né, por você ter cedido esse tempo, né, inclusive numa plataforma de graça, né, que as pessoas podem acessar livremente, né, as coisas que você estuda, as coisas que você pensa, a dedicação da sua pesquisa. E muito obrigada. Um bom dia para você. Um beijo grande. Obrigada, Brisa. Obrigada a todos aí que estão. Nos vemos na luta. Um beijão. Com certeza. Tchau, até mais.